Você sabia que no Brasil há uma estimativa de que aconteçam aproximadamente 1 milhão de acidentes com queimaduras a cada ano? Muitos desses pacientes procuram atendimento hospitalar e, infelizmente, minha gente, parte desse número pode falecer por conta dessas lesões. Mas para nos esclarecer e explicar os tipos de queimaduras que existem, nos alertar sobre como os cuidados que devemos ter e como socorrer possíveis acidentes, eu e você, vamos receber agora o cirurgião plástico, o Dr. Eurico Santiago. Dr. Eurico, bom dia! Bom dia, Frei. Bem-vindo, doutor. Que prazer conhecê-lo, doutor. Um prazer meu. Queimaduras, é um assunto sério? Muito sério. Muito sério. É muito sério. Muito corriqueiro, é muito frequente no dia a dia, doutor? Sim. As causas de queimadura principalmente ocorrem no nosso ambiente, em casa. Em casa? É em casa. E quem são os mais acometidos? As crianças. Isso é importante. As pessoas agora, doutor, estão se preparando já para o almoço. Estão escolhendo os ingredientes. Daqui um pouquinho vão para o fogão. Colocar os ingredientes. Então, por isso que o assunto de hoje é importante, por isso que vale a pena acompanhar o Saúde e Fé. Com certeza. Doutor, por favor, sente-se, Muito obrigado. Doutor. Que maravilha, gente. O doutor Eurico já está aqui nos estúdios. O assunto de hoje é queimaduras. Doutor, quando a gente fala de queimaduras, a primeira coisa afetada é o maior órgão que nós temos, que é a nossa pele. Mas vai mais do que isso, hein, doutor? Sim, toda parte do corpo ela pode ser acometida por queimaduras. A pele é a nossa defesa, por isso que é o maior órgão que nós temos. É a nossa pele, a barreira principal. Então ela é a primeira, mas dependendo do grau da queimadura, qualquer órgão pode ser afetado. Agora, e não tem idade também, doutora? E tem vários, eu imagino que sejam vários assim, agentes que produzem queimadura. Geralmente a gente está acostumado, não é fogo, é fogo, é fogo. Não é só o fogo. Não, né? Inclusive o gelo. O gelo pode causar uma queimadura, chama geladura. Então não é somente o fogo, mas qualquer meio que possa agredir a pele é considerado uma queimadura. Agora, para isso tem que ter assim, uma carga muito grande, um peso muito grande, um volume muito grande, doutor, ou não? Dependendo da substância, uma pequena quantidade já pode causar um dano muito grande. É igual um iceberg, às vezes a gente está só vendo a pontinha, mas o dano dentro é muito maior. Ou seja, o estrago é grande. Pode ser grande, por isso que tem que ser sempre avaliado por um médico, porque às vezes é muito pequeno, mas é letal. Nós começamos o programa, você falou assim que as pessoas mais afetadas são as crianças. Sim. Porque o fato de serem mais curiosas, etc. Está lá perto da mãe, na hora que está no fogão, doutor, o que é? Então, a principal causa de queimadura nas crianças é o forno, o fogão, o fogo elétrico. Então, geralmente são as panelas, a curiosidade, a impetuosidade. Então, a criança que vai muito afoita, por isso que os pais, a gente precisa sempre estar de olho nas nossas crianças. Elas puxam a panela, então, a principal causa de queimadura é água quente. E não tem noção, né? Ela não tem noção de temperatura, não tem noção, ela quer, se a mãe está manipulando aquela panela, se a mãe está mexendo naquela frigideira e você daqui um pouquinho vai começar o seu almoço, então a criança também quer, se a mãe pode, eu também posso, é isso? Isso, elas são curiosas, é a nossa essência, né? Então nós vamos lá, as crianças vão também, porque puxa. Então por isso, primeira dica, você que está cozinhando agora, não deixe o cabo da panela virado para fora, bote para dentro. Opa, olha, né? Isso, então já vira o cabo para dentro. Para a criança não poder puxar. Então é uma dica preciosa. E outra coisa, tirar a criança de perto, né, doutor? Tentar ao máximo, né, tirar de perto aí do fogão, dessa área. Esse é o ambiente ideal, Frei. Então, assim, tirar a criança, às vezes, nem todo mundo consegue. Então, aqueles que podem, colocar no cercado, evitar esse contato. Sabe que a criança gosta muito de frequentar a cozinha? Tira, afasta, proíbe, fecha, isola a cozinha, fecha a porta na hora que estiver manipulando algo que pode ser causador. Eu já vi, doutor, que de repente assim a questão da pressa correria, né? Muitas mães, né, com criança no colo manipulando uma panela, doutor. Isso fazendo também, mingau. Fazendo mingau, ou cuidando do próprio alimento, da janta, do almoço. Isso, né, se puder evitar, evita, né, doutor? Sim, fazer duas coisas ao mesmo tempo, coisas perigosas como cozinhar, né, que pode causar alguma coisa dessa, evitar. E até o vapor, esse vapor muito quente,
pode causar alguma lesão, uma queimadura nas vias aéreas dessa criança que é tão pequena. Pode então, também tem que tomar cuidado. afetar o olho, doutor, no sentido assim de esse vapor pode afetar o olho, pode levar algum tipo Se de... tiver muito quente, se for um vapor muito intenso, às vezes uma pressão, uma panela de pressão, por exemplo, sim, pode afetar as vias lacrimais, inclusive. O interessante aqui do Saúde e Fé é que a gente sempre faz questão de trazer fotos e mostrar para você. Você está esperando que hora que o Frei vai mostrar a foto, que hora que o doutor vai explicar as fotos para nós. Doutor, o senhor trouxe algumas fotos? Vamos mostrar, porque isso vai nos esclarecer, nos ajudar a levar o santo povo de Deus que nos acompanha a entender, de repente, o que acontece na nossa pele, o que acontece nos tecidos, quando a gente é submetido a uma queimadura, doutor. Então, as queimaduras, quando elas ocorrem na pele, dependendo da sua gravidade, elas podem ser classificadas. E por que se classificam as queimaduras se elas geralmente são tão parecidas? Principalmente para a gente focar no tratamento. Entendi. Então, as queimaduras elas são classificadas em graus, primeiro grau, segundo grau, que pode ser superficial ou profundo, e o terceiro grau. Tá. Então, qual é a didática disso? Por que existe essa classificação? Porque o primeiro grau, ela causa só uma queimadura na primeira parte da pele, chama epiderme. Quais são as características? A queimadura do sol. Então, as pessoas que se expõem muito ao sol têm geralmente queimadura de primeiro grau. Daqui um pouquinho vai começar também a chegar o primavera, o verão, etc. As pessoas gostam de exagerar um pouquinho do sol, então aquela pele que fica avermelhada, etc. Então, já é a sinal, característica da queimadura de primeiro grau, ficar extremamente vermelho. Quando ela começa a ficar dolorosa demais, significa que é o segundo grau. Ela atingiu uma parte um pouco mais profunda, que é onde passam os nervos. Por isso que ela dói. Então, geralmente, no segundo grau, ela fica vermelha, faz bolhas e são dolorosas. Esse é o segundo grau. Isso. E aí vem o último. O terceiro grau, que não dói geralmente. É um problema, a pessoa fez uma queimadura grave e acha, essa parte aqui está branca e não está doendo, não é tão grave. É um engano. Porque o que aconteceu? A queimadura foi tão grave que ela matou os nervos, então não tem dor. Olha só. Mas então o que é? Uma cor mais branca, um branco nacarado, um branco sujo. Então essa queimadura é de terceiro grau, afetou estruturas mais preciosas, como músculos, ossos, que sustentam o nosso corpo. Entendi. Agora, então vamos assim parte por parte, queimadura de primeiro grau. Então o que a gente tem que o uso, né, de um filtro solar, de um protetor solar, isso ameniza, doutor, para a gente evitar a de primeiro grau? Se for uma pessoa que vai se expor ao sol, Frei, sim, tem que usar protetor solar. Essa é uma dica preciosa. Todo mundo deveria usar protetor solar, inclusive com a luz de casa, porque ela também queima. Essa aqui do estúdio também? Bastante. Por isso que a gente tem que passar, né? Na maquiagem é fundamental, porque a gente se protege também, viu? Então é fundamental. Protetor solar, fundamental para quem não quer ter esse tipo de queimadura. Tá. Doutor, a gente está vendo aí a foto das mãos também, ou seja, ali significa... muita gente gosta, talvez, e tá o hábito no dia a dia de uma fritura e vem o azeite, a banha, etc., e cai. Ou seja, o que fazer naquele momento ali, doutor, que a pessoa teve um acidente doméstico de uma altíssima, uma exposição a altíssima temperatura e, de repente, caiu na mão e isso, aquilo. O que eu tenho que fazer de imediato ali, doutor? Então, com essa queimadura de calor, que acontece que é mais frequente, as pessoas querem colocar qualquer produto que vem na frente, mas isso não deve ser feito. O que ela deve fazer é abrir a torneira e lavar bem as mãos com água corrente, de preferência fria, porque isso bloqueia a ação duradoura da queimadura. Entendi. Então ela vai lá e faz um bloqueio. Então tem que lavar as mãos. Tira o produto. Se é um óleo, lava bem, tira o produto. Se puder, até usar um sabonete. Tá, e quando vem junto, doutor, assim, partes da pele, digamos assim, que tá, aquilo que a gente fala assim, está em carne viva, e aí também colocar embaixo da torneira, doutor? Sim. Mas até porque é uma queimadura de segundo grau. Ok. A queimadura de segundo grau, ela faz uma bolha, às vezes a bolha sai tão rápido que fica esse vermelho como se estivesse em carne viva. Mas a primeira medida sempre é lavar as mãos.
água corrente. É o maior segredo no tratamento das queimaduras. Agora, jamais colocar, por exemplo, assim, eu tenho uma pomada lá, não colocar nenhum tipo de produto em cima, doutor. É só água. Se você já teve uma queimadura e já tem essa pomada específica para queimadura, até pode utilizar depois de lavar as mãos. Mas nunca colocar manteiga, que as pessoas fazem com bastante frequência. Presta atenção. Café, açúcar. Então, nenhum produto alimentício deve ser colocado nas queimaduras, porque isso vai causar mais infecção e vai prejudicar o seu tratamento final. Porque é justamente o que o senhor falou, é uma porta aberta para outras infecções, doutor. Sim, a pele é nossa proteção, claro. É nossa barreira. Lesionou, fica aberto para qualquer substância, principalmente as bactérias, que já existem na pele. Então, qual é a principal complicação de qualquer queimadura? As infecções, e elas que matam. E olha só, doutor, muita gente, vamos colocar um paninho por cima, um paninho úmido por cima, ou uma gaze por cima. Isso não pode colar nada em cima da pele, digamos, da parte lesada, doutor. Se, por exemplo, depois que você lavou a mão bem, quiser colocar uma substância, um pano para proteger... Umedecido? Se for molhado, estéril, limpo, com uma gaze, pode colocar. Mas sabendo que ela pode grudar e na hora de retirá-la vai ficar doloroso. Vai sentir um desconforto. Agora, o que acontece? Nós temos outra foto aqui, diretor. Vamos assim... isso aqui é uma foto que mostra que não é só o óleo, não é só o fogo. Tem outras coisas também que queimam, doutor. Sim, por exemplo, a corrente elétrica. Então, as tomadas. As crianças, novamente, têm que tomar cuidado com os interruptores, com as tomadas. Hoje já tem uns protetores, né, doutor? Mas nem todo mundo tem acesso. Exato. Então tem que ficar sempre de olho, porque pode causar uma carga de descarga elétrica que causa uma queimadura muito pequena, mas que faz um estrago muito grande, principalmente no coração. Porque ele vem direto da mão para o coração. Uma corrente elétrica. Pode causar uma parada cardíaca imediata. Tem que tomar bastante cuidado. Os raios também causam queimaduras. Doutor, voltando aqui, principalmente as crianças que estão engatinhando, etc., pequenas, que estão lá vendo, mexendo, manipulando, tem que ter um olho... Carregador de celular que nós costumamos deixar plugado, geralmente o que nós devemos fazer? Sempre em locais mais altos e sem acesso às crianças, porque elas puxam e colocam na boca aquela pontinha. Causa uma descarga elétrica na língua, pode perder parte da língua, pode não conseguir falar, principalmente aquelas que ainda estão aprendendo. Então, se está carregando o celular, deixa na tomada. Se não está carregando o celular, tira da tomada, doutor. É isso? Tira o carregador completamente da tomada. É fundamental. Olha, são dicas que o doutor está trazendo para você. Que mais, doutor? Radiação, o senhor colocou radiação, nós temos algumas radiações, por exemplo, como até um tratamento, que é a radioterapia, que causa uma queimadura na pele. Fica uma pele mais dura. Então, existem vários outros, como os produtos químicos também, como alguns produtos que nós temos nos nossos armários, soda cáustica, que às vezes as crianças, pela curiosidade, podem até beber, que causa uma queimadura muito grave em todo o trato digestivo. E é muito difícil de tratar, porque nós não chegamos a ver. Então, a gente não consegue dimensionar perfeitamente. É muito grave. As químicas são muito graves. Então, o que mais que a gente tem em casa, doutor, assim, de química? Tem esses produtos de limpeza detergente, desinfetantes, todos os produtos de limpeza são químicos. Até coisas de alguns alimentos que têm produtos químicos também associados, para quem faz confeitaria, tudo isso. Então, sempre deixar trancado no armário e difícil acesso às crianças. Isso tem que estar sempre atento, porque a gente não pode bobear com as nossas crianças. Agora, numa suspeita, assim, numa situação, e aí acho que o senhor tem... tem a situação e aqui também... nós temos no centro o grau da queimadura, certo? Que da pele ele pode chegar até atingir os músculos, os ossos, né? Que é o terceiro grau, que é porque aqui a gente classifica botando didaticamente, mas é o segundo grau superficial, profundo e o terceiro grau. E aqui nós temos o que são as medidas primárias, o que nós podemos fazer em casa, né? Lição de casa, tarefa de casa. Isso. Então, a primeira coisa, como eu disse, a gente vai sempre fazer resfriar aquela queimadura para bloquear o processo. Então, é água corrente, se puder ser gelada, preferencialmente. Depois, você pode fazer um curativo... Quanto tempo mais ou menos, doutor? Até a pessoa... Imediato. É
só aquele tratamento imediato. Queimou, percebeu, coloca debaixo da água corrente. Por quanto tempo debaixo da água? 15 a 20 minutos, 15, sentiu que ficou tranquilo, pode tirar, Tá. não precisa também ficar o tempo todo, não é para passar o tempo todo até chegar a ambulância em casa. Perfeito, né? Depois, o que pode fazer? Limpou bem, pode fazer um curativo. Por que a gente faz um curativo? Que é aquela sua pergunta anterior. Tá. É justamente para evitar uma infecção. Que as bactérias com o meio ambiente, até que você consiga ter uma assistência, chegar a um hospital, não fique tão exposto. Então é para diminuir a exposição da nossa pele, dos nossos órgãos. Entendi. Pode tomar um analgésico. Isso só sob prescrição médica, Certo. né? Então não devemos tomar remédios que não sejam de uso habitual ou que já façamos uso. Então, simplesmente, às vezes tem uma dipirona, uma novalgina que a criança já toma porque teve uma febre, pode dar aquelas gotinhas, mas não tome remédio sem uma Porque prescrição vai gerar médica. uma situação de dor, né, Júlio? Então, Sim. para diminuir... Elas são bem dolorosas, as queimaduras. A única que não dói é a mais grave. É a mais grave. É. E depois, sempre ligar para uma assistência médica ou levar a um hospital, se for da sua possibilidade. Claro, um adulto ele resiste mais. Agora, qualquer situação numa criança é fundamental levar num pronto-socorro, porque para mostrar para lá o médico realmente encaminhar do jeito certo, né, doutor? Sim, porque as queimaduras, como eu friso aqui bastante, elas nos enganam. Então, o que elas fazem? Além de causar bastante infecção, elas desidratam o nosso corpo. Elas secam. É como se fosse uma folha que, de repente, pegou fogo, ela realmente fica assim. A nossa pele fica desse jeito. Entendi. Então, nós precisamos saber quanto vai repor de líquido para essa criança, quanto vai repor de líquido para esse adulto, para os idosos também, que têm peles bem finas, então são mais sensíveis. Os extremos de idade, nós temos que ter bastante atenção. Então, o tratamento principal hoje, quando chega ao hospital, é saber que vai receber soro. Tem que hidratar essa criança, tem que hidratar esse paciente. Por isso que a primeira coisa, quando chega, deita na caminha lá e já vai para o soro. Porque Sim, perdeu água. Perdeu e muita. O que nós estamos trazendo nessa foto aqui, doutor? Então aqui nós temos uma foto... visualização microscópica da pele, né? É um desenho bem ilustrativo, que nós temos aqui em cima a camada superficial da pele. Chamada de... Epiderme. Isso. E aí depois o que vai acontecendo? Vem as estruturas, a derme, onde nós temos os nervos, por isso que ela dói, porque quando ela é atingida. Depois nós temos a gordura com os vasos sanguíneos. Chega aqui, não tem mais os nervos, são os músculos e até o osso. O osso, a última camada é o osso. Isso, é a gravidade. Então pode atingir. Uma queimadura pode descer como se fosse um funil e atingir até o osso. O que acontece, doutor? O que vai acontecendo? Essa parte vai necrosando, o osso pode ficar quebradiço? O que vai acontecendo aí, doutor? Né? Então, dá para recuperar isso? O nosso corpo, como Deus fez, ele é muito inteligente. Então, quando atinge só essa primeira parte, essas outras estruturas, elas trabalham em conjunto para nos defender. Depois que você consegue quebrar todas as barreiras, fica cada vez pior. Então, nós temos que usar a medicina a nosso favor para conseguir proteger o nosso corpo. Então, pode ser que precise repor osso, repor músculo, repor pele. Que é os famosos enxertos. Enxertos cutâneos, às vezes os retalhos, dependendo da região que foi afetada. E nas grandes queimaduras, os enxertos principalmente. Doutor Eurico, por favor, entre em nossa salinha, aqui é a nossa salinha da fé, da saúde. Falamos até agora, então, definindo queimaduras. Isso, definimos os graus de queimadura, quais são as principais causas. Nós falamos das principais causas, principalmente das crianças, mas nos adultos temos que nos atentar às chamas, às fogueiras, então às explosões. Nós tivemos um caso recente, por exemplo, o prefeito de Osasco, numa fogueira, sofreu uma queimadura. Então os adultos não deixam de ser tão crianças, porque nós somos curiosos do mesmo jeito. Temos que sempre tomar cuidado. O senhor citou um assunto interessante, que no final do ano, as celebrações, sempre tem os fogos de artifício. Isso também causam queimaduras. Né? Os fogos, as pessoas costumam segurar na mão, e a mão é um dos órgãos preciosos que nós temos. O nosso povo aqui, doutor, é um povo muito religioso, de romeiros, de peregrinos. A gente vê o movimento aqui na Casa da Mãe Aparecida. Então, muita gente gosta de, digamos assim, fazer suas orações com uma vela na mão, né?
Uma vela, a cera da vela, pode gerar algum tipo de queimadura, doutor? Sim, a cera da vela pode causar uma queimadura, dependendo de como ela caia na mão, de primeiro grau, geralmente. Tá. Porque ela esfria muito rápido. Então, ela age e causa uma queimadura de primeiro grau. Nesse momento, aquela mesma técnica. Lavar as mãos, usar um sabonete neutro e pode fazer um curativo. Tá, eu posso colocar na bolsa, doutor, assim, de repente, sei lá, um gelzinho, uma pomadezinha, sabendo disso, aquele socorro imediato? Pode colocar um pacote de gaze, né? Mas não usar, por exemplo, todo mundo quase tem hoje em dia álcool em gel nas bolsas. Tá. Não usar o álcool. Que ele é abrasivo. Ele pode causar também uma lesão cutânea superficial, esquentar ou esfriar de repente, ou às vezes, dependendo da substância, se for um fogo, até ampliar a queimadura. O senhor é cirurgião plástico, doutor. Uma queimadura daquela foto que a gente viu, o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que vai lesando, que vai avançando camadas de nossa pele, pode amanhã depois desenvolver uma doença maior, essa cicatriz, esse buraco pode não cicatrizar ou, de repente, pode virar um câncer, doutor, assim, em cima disso? Sim, existe um câncer de pele pós-queimadura. Naqueles locais, por exemplo, nos membros, que são as pernas, as coxas, queimaduras que você teve há 20 anos atrás. E, de repente, acontece uma lesão, começa a brotar, uma úlcera, uma feridinha, e você não se atentou. E pode ser um câncer por causa dessa lesão, porque a queimadura mudou todas as características da genética daquela parte da pele. Ok. E aí as células podem se multiplicar de um jeito desordenado. Diferente. E pode acometer um câncer. Pode causar um câncer de pele. Por isso que tem só a pele. Nesses casos de queimadura, pele. Isso. Mesmo que ele tenha avançado, chegando até numa camada mais profunda, o câncer pode ser só a pele. Porque depois que ela vai cicatrizar, você vai ter que ter uma cobertura nesse local. E geralmente é 10, 20 anos depois. Então existe uma pele fina, diferente, mas nós vamos ver um câncer na pele, porque a gente não vai conseguir ver mais aqueles locais. Mas é na pele porque ele já estava crescendo de baixo para cima, de dentro para fora? Não, ele não acontece no momento da queimadura. Ele ocorre depois pela multiplicação, porque aquele local ficou diferente. A genética dele ficou diferente. Os tecidos não serão mais iguais, nunca. Entendi. Eu creio que o grande recado, a grande mensagem que a gente está passando para você, que o doutor Eurico está aqui hoje, é justamente que as queimaduras, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso tipo de trabalho, seja ele qual for, a gente está sujeito a esse tipo de situação. Então, é importante o que fazer, né? Como ajudar uma pessoa nessa situação. Por isso que agora a gente também quer integrar as suas perguntas que você já mandou via WhatsApp aqui para a gente responder. O doutor responder. A Rosana Silva, doutor, que ela é de Tremembé. Bom dia, Rosana, Deus te abençoe, que bom que você está conosco, Rosana. Tive queimadura com ferro de passar, outro elemento aí, ó. Só está um pouco vermelha, às vezes coça e solta uns pelinhos, enfim. O que eu devo fazer para não manchar? Pergunta a Rosana, doutor. Foi passar roupa lá e se queimou. Olá, Rosana, muito boa sua pergunta. Então, às vezes, as queimaduras de primeiro grau e segundo grau pode realmente soltar a pele, né? E elas são vermelhas. Então, o principal, não pode se expor ao sol. Então, depois que você teve essa queimadura nos locais, principalmente na mão, às vezes no tronco, às vezes até no rosto, quando ela cicatrizar, usar protetor solar, não pode ir para a praia, pegar sol excessivo. Então, o sol que mancha. Aproveitando essa pergunta do ferro de passar a roupa aí, muita gente usa secador, doutor. Secador também causa pelo o vapor, o quente, ele pode também causar queimaduras na pele, doutor? Secador, chapinha. Olha só. Dependendo da proximidade que ela tiver do couro cabeludo, pode causar sim. Então, por isso que tem que sempre manter, os fabricantes geralmente recomendam uma distância do secador e da chapinha, porque queima e nós não vamos estar enxergando, porque o cabelo cobre. Exato, Mas depois começa a coçar, ficar vermelho, causam dermatite seborreica, porque lesionou aquele tecido. O couro cabeludo sofre, viu? Sofre calado, coitado. A Thalita Cabral, de Santa Branca, São Paulo. Obrigado, Thalita. Deus te abençoe. Bom dia para você, minha querida. Posso usar alguma maquiagem para cobrir uma marca de queimadura na perna? Pergunta aí, doutor. Olá, Thalita.
Depois que ela já estiver cicatrizada, que você já fez o tratamento principal, o tratamento inicial, ficou aquela mancha, ficou uma marquinha, você pode, ocasionalmente, mas sempre manter todos os métodos de quem usa maquiagem. Acabou o processo, tirar a maquiagem, porque isso não deixa a pele resfriar. E existe também... Resfriar e respirar. Respirar, também, isso, né? Ela não deixa a pele respirar. Entendi. Isso mesmo. E existe também um tratamento médico, que é a tatuagem de camuflagem. Então, algumas pessoas que têm alguns problemas de diferença de cor, a gente pode fazer uma tatuagem de camuflagem, é um tratamento médico, e se deixar elas mais próximas. Nunca fica 100%. Mas, para aquelas pessoas que não estão tão agradáveis com aquela mancha, pode ser um tratamento efetivo. Mais uma pergunta aqui, a Pamela Gonçalves, ela é de São Paulo, capital. Bom dia, Pamela, que bom que você está conosco, que Deus te abençoe, viu, querida? Faz uma semana que queimei o rosto, queimadura de 2º grau, doutor, olha os nervos aí, ó. Posso utilizar creme hidratante no rosto e usar sabonete? Pergunta a nossa amiga Pamela, doutor. Bom dia, Pamela. Pode usar o sabonete, deve, para deixar a pele limpa, um sabonete neutro, de preferência alcalino, que não seja tão ácido. Então, existem alguns sabonetes vendidos até em farmácia comum, que você pode comprar, que para deixar sempre a pele mais limpa. E os cremes hidratantes que não tenham perfume. Então, você pode usar um óleo de girassol natural, que é um bom hidratante. Usar, no caso de uma queimadura, por exemplo, de 2º grau, um dos tratamentos é uma pomada que tenha sérum. O sérum, ele é um protetor para a pele, deixa uma boa hidratação, melhora a qualidade, inclusive. Então, mas evitar, por exemplo, de uso comercial, os cosméticos, porque eles têm produtos químicos associados. E nós perdemos um pouco a barreira de proteção, pode dar uma irritação na pele. Então, sem perfume, se for... O perfume porque tem o álcool, é isso? Tem álcool, tem produtos químicos diferentes, como sulfatos, todos que podem irritar a pele e deixá-la até mais vermelha. Então, usar protetor solar, de preferência, usar um creme hidratante que seja um óleo natural, pode usar um sérum de acordo com o seu tratamento que o médico passou. Tá vendo, gente, como é importante a gente trazer esses profissionais aqui entre nós, porque a gente vai aprendendo a lidar no dia a dia para ter qualidade de vida. Tem aquelas doenças dos órgãos específicos, mas também tem aquelas doenças que elas nos acometem por causa de acidentes diários, acidentes domésticos. Por isso que hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Eurico Santiago, médico, cirurgião plástico. Quem quiser entrar em contato, até mesmo para perguntar, avançar num tema de hoje, é o 0 Operadora 11, é o telefone 23210312, ou também 0 Operadora 11 9, anote aí, 77347736. Tem Instagram, Facebook também? Sim, pode. Doutor Eurico Santiago. Todos. Eurico Santiago, pode entrar lá no Instagram, Facebook, você encontra vídeos, informações, tudo mais. Né? Doutor Eurico, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Posso lhe dar um presente, doutor? Sim. Mas o senhor promete que vai levar para o seu consultório. Estará lá na minha mesa, com certeza. Que é justamente aqui a canequinha do programa Saúde e Fé e a imagem de São Peregrino, que é considerado o protetor contra o mal do câncer. Tem até aqui no estúdio, assim. Eu queria imensamente agradecer, o senhor é muito simpático, se comunica muito bem. Podemos esperar outras visitas suas aqui, doutor? Se o convite estiver aberto, estarei sempre aqui. É um prazer vir a Aparecida, sempre gosto de vir ao santuário. Então, me sinto muito bem, me sinto em casa. Eu agradeço a oportunidade de poder estar me comunicando com os seus ouvintes, telespectadores. Muitos familiares meus também assistem o seu programa, então sempre é um prazer. Tem alguém especial que mandar um beijo aí? Tem uma tia do Paraná, tia da minha esposa, tia Terezinha, sempre está com a gente. Dona Terezinha, um beijo então, tia Terezinha. Deus abençoe, viu? Obrigado, doutor, que Deus abençoe, viu? E o senhor vai voltar aqui, fica tranquilo, o senhor vai voltar, a gente vai atrás, viu? Joia, muito obrigado. Que maravilha, gente.